Abre comigo em João, capítulo 3, versículo 16. João, capítulo 3, versículo 16. Vocês conhecem muito bem essa passagem, muitos até de cor. Diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Feche os teus olhos, Pai, esta é a tua palavra, e eu quero pedir a tua bênção nesta noite, que o Senhor me use como um canal, que o Senhor possa, Deus, acessar cada vida que está aqui presente, cada vida que está nos ouvindo, e aquelas que ainda irão ouvir esta palavra. Que o teu poder seja sobre cada um de nós, e que venha, Senhor Deus, a nos encher com as tuas revelações, a nos encher com os teus direcionamentos, a nos encher com a tua presença, com a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Bom, nós temos a nossa história, ela é dividida em antes e após Cristo, não é assim? Antes e depois de Cristo. Então, antes de Cristo, nós vivíamos um tempo de queda, um tempo ainda sem esperança, um tempo em que o homem vivia já somente mesmo pelas sentenças de morte, pelas sentenças da queda. Mas a partir do momento que Jesus Cristo veio à terra, foi se dividida a história no meio, e aí então não era mais conhecidos que caíram, mas éramos conhecidos como os que se salvam. Você pode dar glória a Deus por isso? Então, nesse tempo todo, o que o Senhor fez? Ele deu uma cartada. Quem gosta de jogar cartas aí? Quem gosta de jogar aí xadrez? Tem aquela que você bate, você ganha o jogo. E o Senhor tinha essa carta com ele. O Senhor tinha essa peça do tabuleiro de xadrez com ele. Então ele deu um checkmate no diabo. Então Cristo veio à terra, morreu e ressuscitou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então, quando Cristo ressuscita, quando Cristo então ele vem e libera sobre nós uma nova esperança, um novo caminho, uma nova vida, uma nova história, todos nós fomos embebedados pela graça, todos nós fomos embebedados pelo sangue. Todos nós tivemos a nossa vida mudada, transformada. E se você que está me ouvindo aqui ou aí pela rede social, se você não teve ainda, precisa ter esse encontro com essa graça, com esse amor, com esse Cristo aqui. Não um Cristo religioso, não um Cristo de religiosidade, não um Cristo morto, preso numa cruz, não um Cristo que é cheio de obras humanas, mas um Cristo que desceu simplesmente porque te ama e porque quer nos salvar, quer nos levar com Ele. Quem está entendendo isso? Então, quando eu começo a perceber que a nossa história, ela teve um antes e ela teve um depois também. Então, olha para a pessoa do teu lado e fala assim: eu já tive uma vida antes de Cristo e tive uma vida depois de Cristo. Olha a pessoa do teu lado e fala assim: você está vivendo a vida depois de Cristo ou ainda está com a vida antes de Cristo? Então, nós fomos levados de volta à origem. Quando Cristo ele esteve aqui na terra, ele passou pelo jardim também. Ele teve a mesma provação que Adão e Eva tiveram, da obediência. E no jardim do Getsêmani, o Senhor ele tinha as duas árvores,
A árvore da obediência, a árvore da desobediência. A árvore da vida é a árvore do bem e do mal. Quem está entendendo? E naquele momento no jardim, ele vence. Ele vence a tentação, ele vence o medo, ele vence o que o diabo estava falando com ele ali no ouvido dele, na mente dele, tentando insuflar Jesus, tentando tirar Jesus da obediência, do projeto de Deus. E no jardim do Getsêmani, o Senhor Deus, ele devolve de novo a essência do jardim do Éden para nós. E ele chega e diz: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Quem está entendendo diz aleluia. Todos nós somos transportados ao jardim. Todos nós temos um jardim para realizar as nossas batalhas. Porque as nossas provações, elas se resumem em duas coisas: obedecer ou desobedecer. Quem está entendendo? Ou você obedece a Deus, ou você desobedece a Deus no meio da provação. Então todos nós temos uma árvore, todos nós temos uma escolha, todos nós temos um caminho a seguir todos os dias da nossa vida. Jesus hoje é para nós a árvore da vida, de volta ao nosso jardim. Todos os dias eu vou em Jesus e como o fruto da vida. Todos os dias eu vou em Jesus e como esse fruto da vida que me faz permanecer no caminho, que me faz perdoar, que me faz amar, que me faz obedecer, que me faz ceder, que me faz compreender, que me faz continuar, que me faz retroceder, que me faz parar, me faz prosseguir. Então Jesus para mim é a árvore da vida no meu jardim. Satanás continua em cima da árvore, da outra árvore da tua decisão, para fazer com que você siga a desobediência, o fruto da tua carne, as vontades próprias, os desejos próprios. Aí você fala: apóstolo, mas não, era consequência do bem e do mal. Quantos que vão para o meio das drogas porque querem saber como que é a droga? Quantos que vão para o meio da bebida porque quer saber como é a bebida? Quantos que vão para o sexo ilícito porque quer saber como é o sexo ilícito? Ei, deixa de ser criança. Tudo aquilo que nós não sabemos, nós temos a opção: ou nós ouvimos e obedecemos, ou nós vamos experimentar. O que Eva fez foi experimentar. O que você tem experimentado? Tem experimentado da vida? Tem experimentado do fruto do Espírito? Tem experimentado das coisas de Deus? Ou você tem experimentado das coisas do inimigo que ele tem tentado te entregar como bandeja para você? Então é uma escolha que cada um de nós precisamos fazer neste dia. As nossas lutas precisam mudar de níveis. Alguns de nós chamamos nossas batalhas de tempestades, de furacão, de fundo de poço. Como é que é mais aí? De tsunami, bomba atômica, fim do túnel, buraco, seca, deserto. A gente não dá nome para as nossas provações? Quem dá nome aí para as provações? Nós damos nome para a nossa provação. Alguém chega para nós e fala: eu estou passando por um deserto. Nossa, lá em casa está uma tempestade. Não, lá em casa está uma ventania. Está tudo fora do lugar, as coisas estão vindo. Nós damos nomes para as nossas lutas, mas as nossas lutas, nossas batalhas, são as nossas provações. Só que no meio dessas lutas e no meio dessas batalhas, o diabo vai tentar entrar para te tentar, porque Deus te prova, o diabo te tenta. Fala comigo: Deus me prova e o diabo me tenta. Então você é responsável de fazer uma provação se transformar em tentação. É a sua escolha no jardim. Você está entendendo? Você que está em casa, está conseguindo entender isso? Tem provação, filhos, que se tornam tentações e nos levam à destruição. E aí nós culpamos Deus. Como que Deus pôde fazer isso? Como que Deus pôde permitir isso? Mas são nossas escolhas. Nós precisamos mudar de nível. Nós precisamos sair dessas batalhas rasas. Batalhas pequenas, batalhas que sugam nosso dia, batalha que cansa a gente. Batalhinha que te dá pouca vitória, te dá pouca... Sabe quando... Por exemplo, quanto melhor é o lutador de UFC, maior são os recursos, os prêmios que ele ganha, é ou não é? Maior visibilidade ele tem, é ou não é?
Então, se você está começando, sua lutinha no fundo de quintal, tua lutinha num lugarzinho ali que tem meia dúzia de pessoas ali. Você vai crescendo, a sua luta vai melhorando e você vai alcançando lugares maiores. Ei, eu quero liberar sobre a tua vida. Você vai parar de ficar lutando em fundo de quintal. Você vai começar a lutar nos grandes ringues. Sabe por quê? Porque são os grandes ringues que vão liberar sobre você as grandes vitórias, que vão te levar além. Você vai subir de nível. Você vai sair dessa lutinha rasa, dessa coisinha, desse mimimi, dessa historinha. Ai, porque eu me magoei com isso, eu me chateei com aquilo, porque isso e aquilo. Você vai começar a ir para subir de nível, a ir para lutas maiores, a travar lutas maiores, porque a tua estrutura vai suportar lutas maiores. Quem está entendendo diz aleluia. Você precisa ter um entendimento hoje de que o que Deus tem para você, filhos, é lutas grandes. Sabe por quê? Porque terá vitórias maiores. O diabo não tem medo de quem luta em fundo de quintal, mas o diabo tem medo em quem luta nos grandes ringues da vida. Então você vai parar de ter medo. Esses dias estava atendendo uma pessoa e a pessoa tem medo de falar do nome do diabo, tem medo do inimigo. A única coisa que o diabo tem para ver de você é a sola do teu pé. E se ele está vendo coisa a mais é porque você está deixando. Você está sendo frouxo. Você não está tendo estrutura física suficiente para manter ele embaixo dos teus pés. Então você não tem que ter medo de falar do diabo. Você tem que ter medo de fazer o que ele te oferece. Porque se você temer, você não vai. O que faz você não pular de um edifício aí de 50 andares? Medo de morrer. É ou não é? Vocês têm coragem de saltar do edifício? Você não tem que ter medo de subir num prédio de 50 andares. Você precisa ter medo de você se jogar de lá porque você vai morrer. Então você não tem que ter medo do diabo. Você tem que ter medo de fazer as práticas que ele te oferece a fazer. Quem está entendendo diz aleluia? Então você precisa subir de nível hoje, você precisa mudar sua mente hoje, você precisa mudar seu entendimento hoje. Você precisa entender hoje que você vence as suas guerras de dentro para fora e não de fora para dentro. Então você precisa hoje ter o entendimento de que o diabo vai tentar fazer das suas provações tentações. O inimigo vai tentar roubar você, destruir você. O inimigo vai tentar tirar tudo que é teu. O inimigo vai fazer você ir para a lona, para o chão. Ele quer que você sucumba a ele. Mas quem tem que ir para a lona não é você, é o inimigo. E você precisa subir de nível. Ei, nessa pandemia, filhos, você precisa melhorar a tua estrutura. Você precisa melhorar, você precisa ter um entendimento das coisas espirituais. Para que você consiga subir de nível, essa pandemia não pode passar e você permanecer no mesmo nível que você está, tendo lutinhas de fundo de quintal. Eu não aceito isso para os meus filhos. Eu quero que os holofotes estejam sobre vocês para refletir a glória de Deus a cada vitória, para refletir o poder de Deus a cada momento em que vocês derem um murro no diabo. Que você venceu o pecado, que você venceu as lutas, que você venceu as dificuldades, que você venceu a si mesmo. Fundo de quintal não tem holofotes. Mas o diabo quer te deixar no fundo de quintal, fazer você massar barro, cansar. E ninguém vê a glória de Deus em você. Nós somos espelhos. Espelhos. Davi fez uma letra de uma canção linda. Nessa letra ele fala, faz-nos espelhos para essa geração. Eu falei, isso, filho. Nós precisamos ser espelhos para essa geração. Quem está entendendo diz aleluia. Bom, eu quero começar a ministrar agora nessa hora para você. Tema dessa ministração:
subir de nível. Fala, eu vou subir de nível. Você que está em casa, fala comigo assim, eu vou subir de nível. Quero te revelar 3 estratégias, não vai dar muito, mas pelo menos 3 estratégias que o diabo usa para fazer da sua provação tentação e roubar, matar e destruir você em meio à sua caminhada. Primeiro, você que gosta de anotar, anote aí. Primeiro, ele vai tentar roubar sua fé em meio às circunstâncias, no meio da tua provação. João 5, de 5 a 9. João 5, de 5 a 9. Diz assim, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, fala comigo, 38 anos. Fala de novo, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o seu leito, pôs-se a andar. Interessante é que Jesus Cristo não perguntou para ele como ele estava. Jesus Cristo não perguntou para ele como que era estar paralítico naquele tempo, mas Jesus perguntou para aquele homem o que ele queria. E ao invés daquele homem dizer assim, eu quero andar, ele disse, não tem ninguém que me leva. Ou seja, aquele homem, por causa do tempo da espera do seu milagre, havia sido roubado da sua fé. E Jesus Cristo, percebendo isso, ele corta o diálogo com aquele homem e ele diz assim, então levanta e anda. Então ele olha para aquele homem e ele diz, será que você tem fé ainda? Será que você consegue ainda? Mas o diabo vai tentar, o Satanás, o imundo, o encardido, o nojento, o sanguinário, o endemoniado, como um monte de gente gosta de dar nome aí, vai tentar roubar tua fé no dia da tua aprovação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, o milagre fica sem combustível para chegar até você. Fala comigo assim, sem fé, o meu milagre fica sem combustível para chegar até a mim. Então, nestes dias de dificuldade que você tem passado, o diabo está querendo roubar a tua fé. Porque se ele rouba a tua fé, ele vai fazer você perder o contato seu para atrair o milagre. Por isso que ele é um roubador de fé. Por isso que o inimigo fica botando na tua mente, não vai dar certo, não vou conseguir, não vai acontecer. Quem aqui já sentiu isso no meio de uma provação, no meio aí de uma porta que precisava abrir, de um milagre, de uma cura, de alguma coisa, e vinha sobre você aquela vozinha do inferno, dizendo, não vai acontecer, não vai dar certo, não vai ter jeito, a porta não abre. É o diabo. É a estratégia dele para roubar a tua fé no meio da provação, porque aí ele rouba o combustível do teu milagre e você fica desaprovado diante de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada o dono do teu milagre, ele não chega até você. Quem está entendendo isso diz aleluia. Então, no dia da tua provação, fique atento a essa estratégia maligna. Fique atento a essa estratégia do inimigo, de tentar roubar a tua fé, de dizer que você não pode, que você não consegue, que você não dá conta. E você pode até dizer, eu não dou conta mesmo não, mas o meu pai dá conta. E ele me fortalece. E eu posso tudo nele que me fortalece. Ponto. Você tem que trazer as verdades no dia da tua aprovação à tona do teu coração. Você precisa trazer à existência aquilo que você lê, aquilo que você ora. Apóstolo, eu não leio, eu não oro. Aí fica difícil. Aí fica difícil. Não fica difícil porque é difícil. Fica difícil porque você não faz a sua parte de orar, de jejuar e de ler a palavra. Aí vem a luta, você está raquítico, sem força,
Aí o diabo fala, você acredita, é mesmo? É sim. E não foi? E não é? Pois não é? Não dá conta? Não dou conta. Você não pode? Não posso. Quem vai vencer aí? Essa estratégia do diabo. Quem vai se alimentar? Quem vai orar? Quem vai jejuar? Quem vai trazer existência à palavra? Quem vai rejeitar essa mentira do diabo? Quem vai roubar o combustível do teu milagre? E quem não vai permitir mais que o teu combustível seja roubado? Diz aleluia, dá um glória a Deus. Fala assim, Senhor Deus, a partir de hoje, eu vou guardar a minha fé. Vou guardar a minha fé. Em jejum, em oração, em leitura da palavra. E o inimigo vai para debaixo dos meus pés. Aleluia! Oh, glória a Deus! Segundo, ele vai tentar te separar do Pai. Em meio às decisões erradas que você toma. Quem aqui já tomou decisão errada? Quem aqui depois de uma decisão errada, a vontade era enfiar num buraco, entrar no quarto, fechar a porta, sumir? Levanta a mão do teu irmão, que ele já teve essa vontade também, mas está com vergonha. Levanta a mão do irmão aí que está na tua casa, do teu marido, levanta a mão, está com vergonha de dizer. Mas o inimigo vai tentar te separar do Pai, porque o problema não está nas decisões erradas que você toma, porque você pode corrigir. Você pode mudar, você pode não tomar mais as decisões erradas. Você pode ter estrutura com Deus para suportar a consequência da decisão errada. Eu quero falar de duas pessoas. Lucas 22, 58 a 62. Lucas 22, de 58 a 62. Tendo passado cerca de 1 hora, outro afirma dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também ele é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes que cante o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Mateus 27, de 3 a 5, diz assim. Mateus 27, de 3 a 5, diz assim. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo, pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Nós temos aqui 2 tipos de pessoas que andaram com Jesus. Nós temos o Pedro, que tomou a decisão errada, que fez a escolha errada, que falou o que não devia falar, que fez o que não era para fazer. E nós temos Judas, que também fez o que não era para fazer, que também tomou a decisão errada. Mas qual foi a diferença crucial? Foi que Pedro não se afastou do Pai, mesmo errando. E Judas fugiu do Pai depois que errou. A estratégia do diabo no meio das suas decisões erradas é te tirar da presença do Pai, porque se ele te arranca da presença do Pai, não tem conserto, não tem perdão, não tem cura, não tem restauração, e você vai morrer, seja uma morte física ou seja uma morte espiritual. Pedro, ele toma a decisão certa, ele diz, eu errei. Eu neguei, eu olhei para Jesus, e olha que Judas nem olhou nos olhos de Jesus. E ele diz assim, eu errei, eu neguei. Mas quando Jesus ressuscita, Pedro estava junto dos outros, esperando o próximo comando de Deus. Quem está entendendo? E Judas
estava pendurado, enforcado. Quando você errar, nunca pense que Deus vai te rejeitar por causa do teu erro. Isso é uma mentira do diabo. Nunca pense que Deus vai desistir de você porque você errou. Nunca pense que uma decisão que você tomou errada vai apagar tudo o que você já fez. Mesmo que talvez essa decisão gere muitas consequências, mas você vai ter essas consequências segurando na mão do Pai. E o Pai com você. Ei, quem aqui já aprontou na escola? Quem já aprontou na escola? Quem já aprontou? Ninguém nunca aprontou, né, na escola? Quem já foi chamado na diretoria porque aprontou na escola? Quem o pai teve que ir junto porque você aprontou na escola? Toda vez que você aprontou na escola, confessou, você tinha o seu pai do lado como aliado, mesmo que você fosse corrigido, mas ele estava com você para te defender. Toda vez que você errou, escondeu do teu pai, ele descobriu depois, você tinha 2 problemas: a diretora e o seu pai. Contra você. Quando você errar, chega e entrega o bilhete. Quem já entregou a caderneta, o bilhete para o pai? Escondia, né? Pois é. Apanhava dobrado. Castigo era dobrado. Sabe por quê? Porque você deixa de andar na misericórdia e você passa a andar na justiça. A misericórdia tem justiça, mas é uma justiça branda, de amor com você. Passa junto com você. Não deixe o diabo te afastar de Deus, do teu Pai, quando você tomar uma decisão errada. Mas corra para os braços dele, porque é ele quem pode mudar a tua história, quem pode reverter a situação, quem pode te dar uma outra saída, quem pode mudar o teu destino, quem pode apagar as tuas transgressões, quem pode te segurar pela mão e dizer: eu estou junto com você. Mesmo que você tenha que ir para as diretoras da vida, mas o Pai vai estar junto com você. Quem está entendendo, aplauda bem forte ao Senhor. Então, primeiro, ele vai roubar o combustível do teu milagre, que é a fé. Segundo, ele vai roubar o teu pai. Amém? Desculpa. Segundo, ele vai te roubar do teu pai, para que você fique nas garras dele. Terceiro, ele vai tentar apagar o espírito em você. Olha o que está em 1 Tessalonicenses 5, 19, 22. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstei-vos de toda forma do mal. Fala assim: não apague o espírito. Fala: eu não vou apagar o espírito. O que o inimigo vai tentar fazer no meio das tuas provações é tentar apagar o Espírito Santo. Ele vai usar o quê? Entretenimentos, amizades erradas, vai tentar te levar para lugares errados, vai abrir uma porta que não é de Deus, e você vai achar que é no meio da provação. Você sabia que às vezes, no meio de uma grande provação, quando eu e o apóstolo estávamos passando pelas nossas, uma das nossas provações, e nós estávamos passando uma situação difícil, que não tinha dinheiro para aluguel, não tinha dinheiro para luz, não tinha dinheiro para água, não tinha dinheiro para comida, não tinha dinheiro para nada. Sim, já passamos, E aí, nesse meio dessa tempestade, no meio desse vendaval, apareceu uma proposta para mim, para que eu fosse ser gerente de uma grande loja na época lá no Espírito Santo, tomar conta dessa loja. O salário, irmãos, era bom. Pensa no salário bom. Bom salário. Porque no meio de uma crise, você não ter o que comer hoje, você receber um salário aí de uns 5, 6 mil reais, é um bom salário, concorda? E aí nós fomos orar. E Deus disse assim, claramente: filha, essa porta não sou eu que estou abrindo para você. Eu digo: como? Sabe aquela hora que você olha e fala: como? Como não é? Não, filha, não sou eu. Vai te tirar da rota que eu estou levando vocês. Aí a pergunta vem: o dinheiro apareceu para as compras? Não, apareceu
para o aluguel? Não. Apareceu para a luz? Não. Apareceu para a água? Não. Mas, como Paulo e Silas, no centro da vontade de Deus, foram açoitados, aprisionados, havia uma glória que Deus queria manifestar na vida deles. Ei, você passar pelos desertos, pelas provações, pelas dificuldades, não é nem sempre porque você pecou, porque você está longe de Deus, não. É porque Deus quer melhorar, extrair o seu melhor. Deus quer te ensinar alguma coisa. Ei, foi no meio das maiores escassez que eu vivi com o pai de vocês, foi que eu e ele descobrimos a generosidade de Deus, o amor de Deus, a presença dele, o suprimento dele, vivemos os milagres, olhamos e dizemos: Deus, tu não esquece mesmo de nós. Quem está entendendo isso? Aleluia. Então você precisa ter o entendimento de não permitir que o teu espírito fique apagado no meio das tuas provações. Cuidado com as amizades, cuidado com os entretenimentos, cuidado por onde você anda, o que você tem feito. Cuidado, 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 porque é nessas coisas que nós vamos nos distanciando. Ei, tem pessoas que estão no caminho, mas está tão longe do fogo que está frio. Está tão longe da voz de Deus que quase não ouve mais. O Espírito Santo está tão distante que você já não consegue mais acessá-lo. Então o diabo quer que você apague o Espírito Santo, porque vai ser o Espírito Santo que vai te dizer: espera, como diz no Pará, pera aí, não vai, é assim que fala lá? Pera aí, não rai, né? Que é não vai, né? Não rai. Vai, é hora, não é hora. Vai para a casa de Deus, corre para lá. Jejua mais, ora mais. É o Espírito que fala com você. Se esse Espírito é apagado em você, você se torna uma pessoa comum nas mãos do diabo. O que te faz especial nas tuas lutas contra o diabo é o Espírito de Deus em você. Por isso ele quer tirar o Espírito para você ficar normal. E aí ele luta de igual para igual com você. Quem está entendendo, diz aleluia. Quero te dar rapidamente 3 estratégias para você vencer os ataques do diabo, para você vencer as provações, para você vencer o dia mal, para você alcançar o que Deus tem para você, bem rapidamente. Primeiro, não permita que as circunstâncias apaguem o arder de Deus. Eu não vou ler o texto não. Está em Lucas 24, de 28 a 32. Lucas 24, de 28 a 32. A palavra do Senhor diz que os discípulos estavam caminhando, saíram de Jerusalém indo para Emaús, e Jesus começa a caminhar com ele, começa a andar com eles e começa a falar com eles. Mas num dado momento, quando Jesus parte o pão na casa deles, quando eles convidam Jesus Cristo se mostra a eles, eles conseguem enxergar Jesus, e eles disseram algo muito interessante, eles disseram assim: pois não ardia o nosso coração enquanto ele falava das Escrituras? Ei, você nunca pode permitir que o diabo roube o arder do teu coração. Tem pessoas que para sentir o Espírito Santo, o pregador tem que virar cambalhota, tem que falar em línguas, tem que levar a revelação. O louvor tem que ser mesmo do fogo cair, da unção do óleo escorrer das paredes, de você ver o céu abrir, os anjos descer e olhar para você dizer: eita, Deus está nesse lugar. Por quê? Porque o teu coração não arde mais com a palavra, teu coração não arde mais quando você lê, teu coração não arde mais quando você adora, o teu coração não arde mais quando você não está ali presente, você não consegue mais, e você precisa hoje ter o entendimento, filhos, de que você tem que guardar o teu coração mais do que todas as coisas, porque além dele ser enganoso, é nele que procede a vida. Quem está entendendo diz aleluia. E você precisa ter esse entendimento hoje, de que você precisa buscar mesmo o teu coração, como anda a tua conduta, como anda teu relacionamento com Deus, como anda nessa pandemia, como você tem estado nestes dias.
Porque você nestes dias foi tirado de estar congregando, agora que nós estamos voltando. Mas você foi tirado de congregar. Se você precisava do fogo do irmão para você se acender, nestes dias você virou cinzas. E você precisa tomar muito cuidado. Eu quero falar, pelo menos, olha, de 3 estágios para você saber se você está esfriando. Primeiro estágio, desmotivação. Fala comigo, desmotivação. Os discípulos estavam voltando para as suas cidades, se dispersando, porque Jesus havia morrido, eles ficaram desmotivados. A primeira ação do esfriamento, a primeira ação que começa a tomar você é a desmotivação. Não sei se eu vou hoje para o culto, para a reunião. Não sei se eu assisto a live, é mais uma live. Não sei se eu canto, se eu não canto, se eu oro, se eu não oro. Não, eu vou assistir alguma coisa para ver se me motiva, para ver se me alegra, para ver se enche minha vida, enche meu coração. Eu precisava tanto, era viajar, eu não estou podendo viajar. Ei, o que você precisa é de Deus na tua vida. É de comunhão com Deus na tua vida. Se você está começando a ficar desmotivado, isso é o primeiro sinalzinho de alerta que você está esfriando na fé, que você está se esfriando com Deus, que você está perdendo o fogo do Espírito. Então fica velhaco, como dizem aí, fica atento. Não sei se eu vou, não sei, estou tão desanimado. É o primeiro sintoma do esfriamento, é o desânimo. Tem ninguém assim aqui, amém? Segundo, eu paro de enxergar Deus no meio das minhas lutas. Eu estou sozinho, eu estou sem ninguém, eu não tenho ninguém. É o segundo estágio do esfriamento. Porque tudo que você faz é pela fé. Se você não tem fé, o que nos faz crer em algo que não vemos não é a fé? O que faz você adorar não é a fé? Por isso que Jesus disse, Tomé, mais felizes é aqueles que não me viram e irão crer. Fala eu e você. Do que quem me viu. Por quê? Porque é a fé. E quando você vai se esfriando, você começa a deixar de notar Deus, de sentir, não estou sentindo Deus. Fui na igreja, nem senti nada, nem senti Deus. Olha para o irmão do teu lado aí, que não pode cutucar ele, né, por causa do distanciamento, né? Mas olha para ele, cutuca ele com o olhar, vira o dedinho assim para ele, assim, diz assim, ei irmão, não senti Deus, não é problema de Deus não, é teu. Terceiro, se levante, volte e se conserte. Fala comigo assim, se levantar, voltar e consertar. Em Apocalipse 2, de 4 a 5, diz assim, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Quero te dar 3 passinhos para você poder levantar, voltar e se consertar. Fala comigo assim, levantar, voltar e se consertar. Primeiro, se lembrar de onde caiu. Ei, quando você lembra de uma queda que tomou, você não lembra da queda porque você está no chão. Você lembra da queda porque estava em pé e caiu. Quando você vai contar uma queda, não é assim? Gente, eu estava caminhando em tal lugar, tropecei e caí. Você não fala assim, eu estava em tal lugar caído. Então, o primeiro passo para você levantar é lembrar do tempo que você estava de pé. Porque era em pé que você tinha as obras certas e não caído. Então, muito mais importante de você lembrar de como você está depois da queda, é você se lembrar de como estava antes dela. Por isso que o Senhor diz assim, volta no lugar aonde você caiu. Não é para lembrar de você estar talado no chão, arranhado, sangrando, com os dentes quebrados. Não, com o joelho esfolado, com o cotovelo em carne viva, não. É para você lembrar de como você estava antes de cair. Eu estava em casa lavando roupa, louça, que mulher não faz isso, faz tudo ao mesmo tempo, né? Eu estava lavando louça, fazendo janta, fazendo almoço e lavando roupa.
E daí nesse percurso meu ali de olha a panela, olha a máquina, olha não sei o quê, eu acho que a minha mão molhada jogou água pelo chão. E eu correndo da máquina para a pia para poder mexer nas coisas, eu escorreguei. E a minha cozinha ela é muito, 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 muito grande. Ela é tão grande que se entrar duas pessoas, uma tem que resolver quem fica. E naquele momento que eu me desequilibrei, eu fiquei com medo na hora de segurar na porta de vidro e dela quebrar. Eu fui tentar me apoiar no armário. E eu caí e meu joelho torceu. Eu não me lembro, não é eu caída no chão com meu joelho torcido que me impede de cair de novo. É eu lembrar que o chão molhado me fez escorregar, porque eu estava de pé. Então eu não cuido para onde eu vou cair, eu cuido do que me levou a cair. E assim precisa ser sua vida. Você precisa lembrar de quando estava em pé, para você conseguir se levantar. Ei, quantas quedas você já tomou? Ei, quantas rasteiras o inimigo conseguiu te dar? O problema não está em cair, o problema está em continuar caído. O problema está em você querer se levantar de onde você caiu, mas não retornar para onde você estava em pé. Esse é o grande segredo que você precisa ter nas estratégias de guerra e de luta. Toda vez que você cair, não para, não se levanta da onde caiu, não. Arrasta e se levanta e fica de pé. Lembra de onde você estava, dos dias de jejum, dos dias de oração, dos dias de busca com Deus, dos dias de santidade, dos dias que você não negociava com o inimigo, dos dias que você não deixava para trás nada espiritual, do dia que você negociava, do dia que você não negociava com o diabo, que você não traía, que você não adulterava, que você não se prostituía, que você não entrava em lascívia, que você não mentia, que você não roubava, que você andava firme com Deus, que você estava em pé diante de Deus. Era isso que o Senhor estava dizendo. Volta para onde você caiu, volta do jeito que você estava antes de cair, porque isso faz você se levantar e faz você não querer cair de novo. Quem está entendendo diz aleluia. Segundo, volta ao primeiro amor. Olha, Apocalipse 2:4. Tenho porém contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Ei, primeiro você se levanta, depois você volta. Volta ao primeiro amor. Quando o casal está brigando demais, quando o casal está pensando em separar, a primeira coisa, entre os conselhos, mas uma das primeiras coisas que nós fazemos com esse casal é fazer esse casal voltar ao início e lembrar de como era o primeiro amor. Porque o amor não acaba, ele se afoga no meio das muitas águas. E a gente fala, volta. Quem aqui estava meio frio, meio assim, relacionamentos, aí olhou uma foto antiga, leu uma carta, aí sente de novo, aí dá chance de novo. Aí quem já tinha terminado quer voltar de novo. Esses dias uma pessoa falou, eu estava vendo umas fotos e meu coração começou a bater de novo. Eu queria voltar para a pessoa de novo, porque eu lembrei, a raiva passou. Nunca se esqueça do primeiro amor. Nunca se esqueça de quando você veio à frente. Nunca se esqueça do dia que você levantou suas mãos. Nunca se esqueça no dia que você disse, Senhor, eu te aceito. Nunca se esqueça que você era o primeiro a chegar na igreja, o último a sair. Que quando terminar você dizia, já acabou. Esse é o primeiro amor. Da fé. Sabe por quê que crente novo vive mais fé, vive mais milagres que crente velho? Porque o amor está vivinho. Ele acredita em tudo. Você manda ajoelhar, ele ajoelha. Você manda 7 voltas, ele dá. Você manda subir um monte, ele sobe. Você manda ficar sem comer, ele fica. Você manda dormir aqui no altar, ele dorme. Tudo que você manda fazer, ele faz. Aí o crente vai ficando velho, começa a achar que já sabe alguma coisa e vai se afastando do primeiro amor.
Quer vencer o diabo nas suas provações? Nunca se esqueça. Nunca se esqueça do teu primeiro encontro com o Senhor. Nunca se esqueça dos dias em que você ansiava. Poxa vida, mas só tem... Quando o crente é novo, eles chegam pra gente, a primeira coisa que perguntam, mas é reunião só quarta e domingo? É muito pouco. Porque você queria estar todo dia. Era assim ou não era? Lembra quando você se converteu? Você não queria estar todo dia na igreja? Terceiro e último. Deixe as vestes sujas. Compre vestes novas e colírios, para que você possa ver outra vez. Apocalipse 3, 14 e 19 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conhece as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastardo e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestes brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha e a tua nudez, e colírio para ungir-te os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quer vencer o diabo? Se preocupa com as tuas vestes. Mantenha tuas vestes brancas. Quer vencer o diabo? Compre colírio do Senhor todos os dias, para que você consiga enxergar as artimanhas dele. Quer vencer o diabo? Você precisa ter o entendimento hoje de que você do seu jeito não vai dar, precisa ser do jeito de Deus. Quem está entendendo diz aleluia. Sabe, todo filho que ele pega uma grande herança do seu pai e ele segue de forma dissoluta, de forma errônea, ele perde tudo que tem. Você ganhou uma grande herança de Deus, você precisa ter responsabilidade com o que você ganhou. Você precisa saber que você tem um legado e que você precisa seguir, você é sucessor. Você não pode apagar tudo que o outro fez e começar de novo. Tem gente que quer apagar tudo que está escrito na Bíblia e fazer do jeito dele. Vai perder toda a herança. Vai ficar nu, miserável, vai ficar cego, vai ficar sem nada. Tem muito crente que está cego, que está miserável, que está sujo e nu. Quer vencer o diabo? Mantenha as roupas limpas, mantenha os olhos enxergando, mantenha a fé, mantenha o coração aquecido.